Senhor, nós louvamos Teu nome por este dia que o Senhor nos deu. Nós pedimos, Deus, para que o Senhor possa agora nos conduzir com Teu Espírito de graça, Senhor, a refletir sobre o Seu reino, sobre a Sua vontade, sobre quem Tu és. Pai, eu peço para que o Senhor possa guiar as nossas mentes e os nossos corações para perto de Ti nesse momento. Possamos prestar atenção à Tua palavra, possamos prestar atenção às aplicações que o Senhor tem para a nossa vida comum, ordinária. Que possamos estar aqui, Senhor, com os ouvidos atentos, os olhos abertos, Deus. Que seja hoje também um dia de quebrantamento de coração, de abandono de pecados, de mudança de rota, de revelações íntimas. Ó Deus, se faça presente no nosso meio, e nós oramos e agradecemos porque a Tua palavra promete isso. A Tua palavra promete a Tua presença no meio do Teu povo. Peço para que todas as distrações possam, em nome de Jesus, serem deixadas do lado de fora dessas quatro paredes aqui. Que as nossas preocupações, que as nossas ansiedades não possam nos dominar nesse momento, mas que a Tua palavra, a Tua revelação, o Teu Espírito possa nos conduzir para mais perto de Ti. Que não seja o trabalho agora o foco, que não sejam as preocupações com as crianças, que não sejam as preocupações com a rotina de casa, mas que em nome de Jesus possamos estar totalmente entregues neste domingo, no dia do Senhor, aos Teus pés. Essa é a oração que eu faço, pedindo a Tua misericórdia, Pai, porque sou pecador, sou falho e necessito do Teu Espírito para falar à Tua igreja. Em nome de Cristo, amém. Bom, peço para que todos já abram as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1. Nós vamos hoje meditar do verso 35 até o verso 45. Estamos acabando o primeiro capítulo de Marcos, finalizando aqui essa parte introdutória de quem Cristo é, da sua jornada, do seu início de ministério. E hoje nós teremos aqui a oportunidade de caminhar com o Rei de um lugar deserto até o toque que purifica pessoas. Vamos meditar também a respeito de como Jesus, por conta do seu ministério, a sua popularidade e a sua fama acaba crescendo de maneira tão abrupta, e como é que Ele lida com essa situação. Eu vou tentar aqui de maneira muito didática trabalhar em dois blocos, porque praticamente serão 2 sermões em um só. A gente vai ter um primeiro bloco, Jesus orando, e um segundo bloco, Jesus curando. Então, primeiro eu gostaria que a gente navegasse aqui, meditasse do verso 35 até o 39, vamos parar ali, meditar um pouco, trazer algumas aplicações práticas, e depois do verso 40 até o verso 45 a gente lê novamente. Mas preste muita atenção na leitura, vá navegando de acordo com o que Marcos quer te conduzir aqui ao longo desse texto. Vamos lá, verso 35 diz assim: Tendo-se levantado de madrugada,
quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Verso 36, Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Até aqui essa primeira parte, depois a gente lê o segundo bloco do 40 ao 45. Bom, antes eu queria só fazer uma recapitulação de como que nós paramos aqui, né? De como nós paramos na madrugada de Jesus. Domingo passado, o Tiagão nos conduziu super bem, 24 horas na vida de Cristo, um sábado inteiro na vida de Jesus. E o primeiro dia de ministério de Jesus, ele não foi um dia atípico, um dia que foi gradativamente tranquilo. Muito pelo contrário, Jesus entra numa sinagoga, começa a ensinar, dali a pouco já aparece um demônio, um homem possuído por um demônio, e ali ele já faz, o seu primeiro, de certa forma, exorcismo, expulsa aquele demônio. Ele é conduzido então depois para a casa da sogra, para a casa de Pedro. Ali a sogra de Pedro estava enferma e precisava de uma cura. Ele vai lá e cura a sogra de Pedro. Possivelmente depois do almoço, Jesus deve ter dado aquela cochilada, ninguém é de ferro. Lembremos que o nosso Deus também é homem, então ele deve ter dado aquela cochilada no seu sofá, no sofá de Pedro. De repente ele acorda pós pôr do sol, porque lembremos que é Shabat, então as pessoas, elas respeitam, a questão do Shabat. Qualquer cura, qualquer trabalho deve ser feito depois do pôr do sol, e elas ficam sabendo que lá na casa de Pedro existe uma pessoa diferente, um rabino diferente, que faz milagres, que cura, que expulsa demônios. De repente Jesus deve levantar e ver aquela multidão na porta de Pedro, na porta da casa de Pedro. E Marcos aqui, ele usa uma hipérbole e ele faz questão de dizer que toda a cidade estava na casa de Pedro, a porta da casa de Pedro. Aí você para pensar, toda a cidade? Aqui é uma hipérbole, tá, gente? É só para dizer que existia muita gente esperando por Jesus. E no final do verso 34, ali vai dizer que ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade e também expulsou muitos demônios. Ou seja, o primeiro dia do ministério de Jesus se parece às vezes com o nosso no dia a dia. Muitas demandas, pressão, muitas atividades. Imagina, com certeza foi muito cansativo. Jesus mal sai da casa de Pedro e já ali tem uma multidão para ele atender os necessitados que estavam à porta. A popularidade e a fama de Jesus cresceu absurdamente em um único dia. E como é que Jesus lida com isso no final do seu dia? No final de um dia que é absurdamente exaustante, no final de um dia que foi extremamente concorrido, como é que Jesus lida com isso? E Jesus, ele vai para o seu descanso, mas ele se levanta de madrugada e ainda escuro, ele sai para um lugar deserto. Entenda, aqui não é o deserto da Judéia, tá, gente? Não é o deserto pelo qual Jesus passou anteriormente, sendo tentado, por Satanás.
Aqui é um lugar deserto, é apenas um adjetivo para dizer que Jesus estava num lugar de solitude, solitário, longe das pessoas, longe da multidão, possivelmente algum lugar próximo ali da casa de Pedro, mas ele estava longe das pessoas, ele precisava estar num lugar solitário, solitude, para fazer o quê? Orar. Jesus precisava orar. Jesus precisava realinhar o seu coração. Jesus precisava estar conectado novamente com o Pai. Depois de estar com tantas pessoas no meio de uma multidão, Jesus precisava estar somente com o Pai. E o mais engraçado aqui é que Marcos ele vai muito direto ao ponto. Jesus se levanta no meio da madrugada. Ou seja, Marcos não dá para nós aqui uma expectativa de que Jesus de fato estava cansado e ali ele precisava descansar. Ele sempre traz Jesus em alguma atividade. Óbvio que a gente infere, Jesus é homem, Jesus precisava dormir, mas no meio da madrugada ele se levanta para estar com o Pai. E aqui eu já queria trazer um primeiro aspecto prático para a nossa vida. Em muitos momentos, a nossa rotina vai nos levar à exaustão. Ela vai nos levar a nos deixar muito cansados, sobrecarregados, às vezes até confuso, porque é aquilo que a gente precisa priorizar. Será que eu priorizo meus filhos, minha casa? Será que eu tenho que pensar no meu trabalho? Será que eu tenho que pensar na minha vida comunitária? O que eu preciso fazer? E muitas vezes, depois de um dia exaustante, de um dia muito trabalhoso, às vezes nós queremos nos recompensar de alguma forma. Eu adoro comer um chocolate no final do dia, o bendito do açúcar, né? Porque você precisa ali, nossa, agora eu preciso relaxar. Mas entenda que há um perigo aqui, quando a gente tem esse pensamento de automerecimento, por um determinado dia cansativo que a gente possa ter. Marcos narra apenas 3 momentos em que Jesus ora. É obviamente que Jesus orou muito mais do que esses 3 momentos que Marcos narra, mas esse é um dos momentos. O segundo momento é quando Jesus faz a multiplicação dos pães, e o terceiro momento é quando ele está lá, próximo a ser executado pelos romanos e pelos fariseus, que ele ainda vira para os seus discípulos: olha, orem, vigiem, para que vocês não entrem em tentação. Marcos só traz esses 3 momentos em toda a sua narrativa dos 16 capítulos. E ele traz justamente esse aspecto, onde Jesus, ele não se dá o direito, não se dá o luxo de, bom, passou o Shabat, amanhã é domingo, vou dormir até mais tarde, afinal, trabalhei bastante, vou dar uma relaxada, vou ficar aqui na casa de Pedro, vou ficar por aqui, daqui não sairei, vamos ver o que Deus nos reserva para amanhã. Não, isso quem faz somos nós. E aí mora um primeiro perigo, o perigo da gente relaxar, da gente se colocar num patamar de eu mereço hoje um total descanso, um total desligamento. É nesse momento que o pecado muitas vezes jaz à porta. E eu preciso só fazer um disclaimer aqui, um parênteses. Não estou condenando férias de ninguém. É bom sair de férias, é bom ir para a praia, é bom realmente estar com a família, sair do trabalho, se desconectar do trabalho, isso é necessário. O sábado vem para nos ensinar também que o descanso é necessário. O que eu estou querendo dizer aqui é que em momentos como esse a gente baixa a guarda. Em momentos de descanso, a gente também foge da nossa rotina de oração.
A gente foge da nossa rotina de devocional, a gente foge da nossa rotina muitas vezes de estar ali fazendo um culto, que a gente tem toda semana, mas aí nas férias é férias. A gente esquece de tudo isso e é onde o pecado pode vir e te derrubar. E é por isso que Jesus fala e está ensinando isso aqui para os seus discípulos e para nós. Olha, orem e vigiem o tempo todo, para que vocês não entrem em tentação. Segundo aspecto, Jesus ele vai orar. E oração, meus irmãos, é comunhão, oração ela é intimidade, oração ela é uma conversa, mas oração ela também é uma luta. Ninguém levanta da cama e fala assim, nossa, que vontade de orar. Ou vai terminar o seu dia e fala, nossa, agora eu vou orar. Eu estou com uma vontade de orar. Não nos é natural isso. Alguns podem até falar, nossa, mas Caio, é tão bom e tal. Realmente depois é muito bom, é gostoso. Você sente a presença de Deus, você percebe Deus falando contigo, a palavra de Deus vindo na sua mente. É ótimo, mas o pré é muito difícil. Hoje mesmo eu tentei me desafiar. Coloquei lá 5:30 da manhã para acordar e orar. Deu o relógio, aí você já, pum, desliga ali. Tudo bem, não acordei 5:30, acordei 5:40 e fui orar. Mas como é difícil, é muito difícil. Não é prazeroso como comer um chocolate. Mas é necessário, é uma luta, mas é necessário. E normalmente a gente trata a oração como um peso, porque a gente recorre ao Pai normalmente quando a gente precisa de algo. Já reparou? Você tem muita vontade de orar quando você está com algum problema, algum BO para resolver. Você fala, nossa, preciso resolver, Senhor me ajuda aqui, o negócio em casa está difícil. Aí você vai lá e ora. O negócio do trabalho está complicado. Tem um parente meu enfermo. Aí você vai e lembra de orar. Mas a rotina de oração, mesmo quando não tem nada especificamente batendo a sua porta, como uma demanda, ela nos é difícil. Porque a maioria de nós não planeja uma rotina de oração. E a maioria de nós, eu digo por mim, usa Deus como um meio para resolver um problema. E é por isso que a gente transforma a oração numa espécie de botão de, bom, preciso resolver um BO. Aí você aperta esse botão para resolver o seu problema. A gente precisa parar de tratar a oração como um botão de emergência. A gente precisa voltar para o ensinamento de Jesus, principalmente lá em Mateus 6, que nós estamos estudando o Sermão do Monte, sobre o que é oração e a necessidade de termos um lugar de deserto, um lugar de solitude, um quarto para a gente estar em secreto com o Pai. Porque nesse momento em que estamos em secreto com o Pai, é que Deus fala conosco. E Deus nos leva a uma oração que ela é assertiva. Porque muitas vezes até a nossa oração, ela é egoísta. Porque a gente ora pouco. E quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, por exemplo, a gente percebe o quanto nós precisamos estar com o Pai. Repare, Jesus fala para os seus discípulos, olha, entra no teu quarto em secreto, você e Deus, e comece a orar assim, Pai Nosso. Mas espera aí, estou só eu e Deus, não é Pai meu, eu não tenho que, Senhor meu Pai, não, é Pai Nosso. A tua oração ela é comunitária, a tua vontade seja feita, o pão nosso, ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso?
é que quando nós estamos diante do Pai, orando, a nossa oração, ela tem que ter um foco de expansão do reino. E eu faço parte disso. Mas as minhas vontades são tão pequenas, perto daquilo que o reino necessita. Por isso, Cristo vai orar. Para realinhar aqui o seu propósito, o propósito com o reino. E Caio, por que você infere que Cristo está querendo realinhar o seu propósito, né? Por que você está, de certa forma, julgando que Jesus estava orando ali para voltar para o eixo, para o centro do seu ministério? Vai lá, no verso 38, diz assim, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Eu pulei esse verso 37, segura um pouco aí, mas só para dizer que Jesus, ele vai ser abordado com uma demanda, mas ele traz uma resposta para os seus discípulos, dizendo, olha, peraí, segura essa demanda aí, importa que eu pregue em outros povoados. Ou seja, Jesus ora e Jesus volta ao centro do seu ministério. Qual que é o centro do seu ministério? Está no próprio capítulo 1, lá no verso 14, verso 15, e ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Esse é o centro do propósito de Jesus, pregar o Evangelho, pregar arrependimento. Mas, em alguns momentos, assim como Jesus, a gente vai ter algumas coisas que podem nos tirar daquilo que é foco, daquilo que é propósito na nossa vida. Não foi diferente assim com Jesus. Verso 36, diz assim: Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Então, Pedro veio com os seus outros discípulos ali de Jesus, e vão atrás de Jesus, começam a procurar Jesus. Aonde está Jesus? Jesus estava dormindo até pouco tempo, agora o sol já nasceu, cadê Jesus? E aí eles vão à procura de Jesus e acham Jesus naquele lugar onde ele estava ali meio afastado. Quando eles encontram Jesus, o que eles perguntam? O que eles falam, aliás? Todos estão à sua procura. Os discípulos acham Jesus e falam: está todo mundo te procurando, mestre. Vamos traduzir para a nossa linguagem. Jesus, a demanda te achou, a necessidade te achou, Jesus, a fama te achou. A gente já tem uma agenda completa agora aqui, primeiro o vizinho José, depois senhora Maria, e vamos porque o negócio aqui tá bombando, Jesus. E Jesus, ele vira para os seus discípulos e fala: olha, peraí, nós vamos para outros lugares, deixem essas demandas, essas outras necessidades de lado. Isso já nos ensina muito, meus irmãos, porque necessidade vão sempre nos bater à porta. E de certa forma, a popularidade em algum momento também. Porque muitas vezes a gente é demandado por alguma atividade. E às vezes a gente vai muito bem naquela atividade. E as pessoas ficam sabendo o quanto nós somos bons, às vezes, naquela atividade. E aí vão atrás de nós. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai ser um influencer com milhões de seguidores, não é isso não. Mas na sua rotina, às vezes você é um estudante de universidade que você lida bem com muitos trabalhos, faz muito bem os trabalhos, e muitos estudantes vêm à sua volta e falam assim: cara, me ensina tal matéria. Às vezes você é uma mãe dedicada que ensina muito bem os seus filhos, e aí muitos vêm atrás de você e falam: me ensina como é que você faz para criar
ou fazer com que os seus filhos obedeçam. Às vezes você é uma advogada que tem todo o conhecimento técnico e muitas vezes vem ali alguém querer bater a porta e falar assim: cara, eu estou com esse problema jurídico, me ajuda. E às vezes você nem é especialista naquele caso, mas você precisa ajudar. Ou seja, as necessidades, a fama, a popularidade, em algum momento sempre chegam até nós. Só que há um problema. Se você tentar resolver a necessidade do mundo, a todo tempo, em todo momento, você não vai construir nada. Você estará sempre fadigado, sempre cansado. Necessidade e popularidade, muitas vezes, elas são tiranas. Jesus, ele tinha compaixão sim das pessoas, das necessidades das pessoas, e a gente vai ver isso depois no próximo bloco. Mas ele não perdeu o foco. Ele sabia para o que de fato ele veio. Ele não veio para ser um curandeiro. Ele não veio para ser o melhor exorcista do mundo. Ele não veio para ser o melhor milagreiro. Para que Cristo veio? Para pregar arrependimento. Foi para isso que Jesus veio. Esse era o foco de Jesus. Os milagres, as curas eram apenas setas, mas não era o destino final. O destino final era dizer a todos: creiam em mim, o Filho a quem Deus Pai enviou, e vocês serão salvos. Vocês serão salvos dos seus próprios pecados. Esse era de fato o propósito de Cristo. Então, meus irmãos, ficam aqui algumas perguntas nesse bloco para vocês. Qual é o alvo da sua vida? E aqui pode parecer algo muito subjetivo ou coaching, mas é óbvio que o fim principal da vida do homem qual que é? Glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal da vida do homem. Mas o que Jesus, o que Deus tem chamado você diariamente a ser feito? E que muitas vezes tarefas ou necessidades têm roubado o seu tempo, ou têm deixado você extremamente exausto. Qual é o alvo da sua vida? Alguns dias atrás estava conversando com um grande amigo, irmão em Cristo, e a gente estava falando sobre questões da vida comum, rotina, e muitas vezes a rotina ela nos assola, nos deixa exaustos, parece que nos escraviza. E aí no meio da conversa a gente lembrou de que Deus nos criou para quê? Dominar. Deus nos criou para dominar. Dominem e multipliquem-se. Foi isso para que Deus nos criou. E esse é um propósito de domínio. E muitas vezes nós somos dominados, abocanhados pelas nossas tarefas, pelas necessidades que nos chegam. Então fica essa pergunta: qual é o seu alvo? Quem decide a sua agenda? O chamado, a vocação que Deus te deu, o evangelho, ou a pressão do dia a dia que decide a sua agenda? E se você não sabe por que foi chamado, qualquer coisa vai virar direção para você. Isso se aplica muitas vezes até no casamento. Muitas vezes a gente casa com pessoas que têm vocações, destinos diferentes, e aí isso vira um certo problema. Mas até mesmo o casal precisa estar imbuído em olhar para Cristo e falar: qual é o nosso alvo? O que nos deve nos mover juntos? Porque senão as necessidades individuais vão desfazer aquilo que Deus uniu. Bom, vamos para o terceiro ato aqui em movimento.
E a gente continua o nosso texto agora, depois que Cristo vem e fala o seguinte: olha, nós precisamos pregar nas aldeias ao redor, nós precisamos agora atender outras coisas que não as necessidades alheias aqui da Judéia. Precisamos sair, eu preciso voltar para o foco, e o foco é ensinar sobre o reino de Deus. Então eles saem, eles vão andar, eles vão a caminho do propósito de Cristo. E aí, o que acontece neste meio do caminho? Verso 40 até o verso 45, vamos lá, te convido a entrar e mergulhar no texto aqui junto comigo. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E ele lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Algumas traduções aqui não falam povo. Eu até prefiro a RC, por exemplo, que fala para lhe servir de testemunho aos sacerdotes. Eu até prefiro essa tradução do que essa da NAA ou da ARA, por exemplo. No verso 45 ele diz assim: mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Marcos começa a nos apressar aqui na narrativa. Marcos é muito direto ao ponto. Jesus, ele começa então a ir para o seu foco, que é pregar, indo de aldeia em aldeia, abrindo o caminho do reino. E aí surge alguém que, pela lei, deveria ficar longe. Se você for lá em Levíticos, capítulo 13, 14, 15, lá fala tudo a respeito da lei sobre a lepra, sobre alguém que estaria impuro, com alguma doença de pele. Lepra aqui, né, principalmente trazendo para aquele contexto daquela época, lepra aqui, ela é uma doença de pele. Hoje nós conhecemos pela hanseníase, né? Mas a lei, ela não trata somente pela hanseníase que nós conhecemos hoje, mas qualquer doença de pele, uma micose, uma ferida que não cicatrizava, qualquer doença de pele era considerado uma espécie de lepra. E aí, quando você era diagnosticado com isso, o que você precisava fazer? Você precisava ir até o sacerdote. E o sacerdote, ele ia olhar aquilo, falar: deixa eu fazer um diagnóstico aqui e ver se isso é contagioso, que tipo de lepra é essa, e vamos observar daqui a 7 dias. Se daqui a 7 dias você ficar curado dessa doença de pele, você volta aqui, nós vamos observar, e você estará liberado para estar com a sua comunidade. Enquanto isso, você fica afastado. Era isso basicamente que acontecia. E aqui, a gente tem um leproso. Alguém que já estava afastado, alguém que estava fora da comunidade, da sociedade, da aldeia. E esse alguém, ele já quebra a lei. Ele quebra um protocolo da lei, ele deveria se manter afastado.
e ele se aproxima de Jesus. Mas repare, ele se aproxima de Jesus de uma maneira que nenhum outro tinha se aproximado até o momento. Primeiro porque ele diz assim: se o Senhor quiser, e esse Senhor aqui não é o Senhor Kyrios, né? O Senhor de Senhor dos Senhores, mas é o Senhor de pronome de tratamento. Olha, se o Senhor quiser, né? Vossa Senhoria, se você quiser, você pode me purificar. Mas o que ele faz antes de fazer esse pedido? Ele se ajoelha. O leproso, por ouvir falar de Jesus, entende que aquele mestre não é qualquer mestre, que aquele rabino não é qualquer rabino, e ele se coloca diante de Cristo de joelhos, apesar de não proferir a palavra Kyrios a Jesus. A performance dele é de dizer: meu Deus, meu Senhor, se você quiser, eu posso ser curado. Ele não disse como muitos de nós um dia já dissemos, né, dependendo da igreja que a gente passou: eu determino, Senhor, a cura. Senhor, sou teu servo, sou teu filho. Está aqui minha credencial, minha membresia da Igreja Batista do Buritis. Não, ele nem barganha. Senhor, essa semana eu fui tão bondoso. Tá certo que agora eu descumpri a lei, mas há muito tempo eu venho cumprindo a lei. Me cura. Não. Ele simplesmente olha para Jesus como um rei que tem sua vontade própria e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me purificar. E ele coloca o seu pedido na mão da vontade de Jesus. E aí, Marcos, ele continua a narrativa, que é o mais impressionante. Por quê? O leproso quebra a lei, um protocolo da lei, e se aproxima, coisa que ele não deveria fazer. O que ele deveria fazer se ele estivesse cruzando o caminho de alguém? A lei mandaria ele dizer: impuro, impuro, para que você, ou eu, ou qualquer outra pessoa que estivesse vendo aquele leproso, desviasse do caminho. Era isso que a lei mandava fazer. Mas não, ele não faz isso, ele se aproxima de Jesus. Jesus sabe que ele é um leproso, porque ele fala sobre a sua dificuldade. E aí Jesus, ele poderia ter curado esse leproso, como por exemplo ele fez com um endemoniado, apenas falado: ser curado. Não é verdade? Poderia ter feito isso. Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade. Foi assim com o servo do centurião. O centurião chegou a Jesus e falou: cara, o meu servo está lá passando mal, está quase morrendo. E aí ele mesmo vira para Jesus e fala assim: olha, eu sou submisso à autoridade, e eu tenho pessoas que são submissas à minha autoridade. Eu sei que se o Senhor quiser agora, disser que ele está curado, ele já vai estar curado. E Jesus faz isso e o servo dele fica curado. Jesus poderia ter feito isso com um leproso, mas Marcos faz questão de dizer: e Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele. Jesus se compadece e Jesus toca no impuro. Aquilo seria uma espécie de quebra da lei, porque você não poderia tocar em alguém que estava impuro, com doença de lepra. Você deveria se manter distante, mas Jesus vai lá e toca.
E aí, meus irmãos, aqui é a hora que o Evangelho, a narrativa do Evangelho, por meio aqui de Marcos, ele se torna físico, ele se torna tangível, ele se torna palpável. O mundo diz: fique longe das impurezas, fique longe das pessoas que são perversas. Jesus diz aqui: vem aqui você que é impuro, vem aqui você, que eu vou te tocar e vou te curar. Muitas vezes a nossa compaixão, e aqui a palavra que o texto nos fala é que Jesus se compadeceu, ficou compassivo com relação àquele homem, teve pena daquele homem. Muitas vezes a nossa compaixão para com os demais, ela é uma compaixão que ela fica ali parada, ela não é um amor em movimento, mas é diferente da compaixão de Cristo. Cristo se emociona sim, Cristo é afetuoso sim, mas Cristo vai lá e toca. Muitas vezes a gente se emociona, a gente comenta, a gente até compartilha nas redes sociais alguma ação benevolente, mas a gente muitas vezes não se move em direção ao outro. Cristo não faz isso. O rei, ele se aproxima do sujo sem ficar sujo. O rei puro toca naquele que é impuro, e em vez de se contaminar, ele purifica. O Evangelho de Deus não é Deus dizendo para você: olha, melhore. É Deus dizendo: ei, deixa eu te tocar. Se aproxima de mim, deixa eu te tocar. Esse é o Evangelho de Deus. Jesus não é um ser apático às nossas dores, meu querido. Jesus não é alguém que não se importa. Jesus tem compaixão. Jesus é um rei afetuoso. Por isso, mais uma vez, tenha o costume de orar. Porque o que esse leproso fez foi se aproximar de Deus, foi se aproximar de Jesus. E Jesus se aproximou dele e tocou nele. Em seguida, Jesus, o rei, dá uma ordem. E ele diz: olha, não conte nada a ninguém. Não conte nada a ninguém. Fique em silêncio e vá, se apresente ao sacerdote e ofereça a sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou. Jesus dá uma ordem para aquele homem. E Marcos diz aqui que ele advertiu aquele homem severamente. Não foi uma ordem tipo assim: olha, fique em silêncio aí, tá, Robert? Mas não conta nada para ninguém, dá aquela piscadinha, tipo, ó, se você quiser falar, tá tudo certo. Não. Não faça. Não conte, fique em silêncio. E além disso, faça o ritual que a lei pede. Vá lá, se apresente ao sacerdote. Passe pelos 7, 8 dias que você precisa estar lá e ofereça o seu sacrifício. Por que Jesus faz isso? Primeiro, o silêncio, fique em silêncio. Aqui existem algumas teses do que, por que Jesus pede silêncio ao demônio. Porque o demônio já sai falando aos 4 ventos, né? Tu és o santo de Deus. E Jesus, silêncio. O demônio vai lá e obedece, né? Jesus pede silêncio aos outros que ele cura. Por quê? Algumas teorias e teses, mas eu gosto muito daquela que diz que Jesus aqui, ele está trazendo a identidade de quem ele é progressivamente. Jesus está se revelando como rei progressivamente. Jesus não queria ser conhecido como o rei milagreiro, como já disse, o rei curandeiro. Não.
Não é o fundamento do ministério de Jesus, do reino que Jesus veio estabelecer. Jesus estava se revelando um rei que foi anunciado pelos céus, um rei que passa pelas tentações, assim como nós, mas não peca, um rei que anuncia o evangelho, um rei que expulsa demônios, e que até os demônios se calam diante dele, que tem autoridade sobre os céus, na terra, mas também debaixo da terra, um rei que se compadece, um rei que tem afeição, porque na cabeça daqueles judeus, Jesus tinha que ser um militar, o Messias seria um militar que iria vir e assolar Roma, ia falar: está todo mundo liberto aqui, os judeus estão libertos. Mas não, Jesus precisava tirar das entranhas dos pensamentos daqueles judeus, aquele tipo de Messias imaginário, lúdico. Ele estava se revelando progressivamente, e é por isso que ele adverte aquele leproso severamente, fala: fica em silêncio, não estraga o meu ministério. E aí ele ainda fala: olha, vá, faça o que a lei te pede, porque Jesus estava querendo dizer também: eu não sou contra a lei, eu não sou contra a lei, muito pelo contrário, eu sou o Deus que ordenou a lei a vocês, mas eu como homem também estou submisso à lei. Vá lá, apresente-se ao sacerdote. Cristo dá duas ordens àquele leproso. Mas Marcos nos traz aqui, já caminhando para o final, algo que é uma tragédia sutil. O que o leproso faz? Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. A parte mais triste aqui, meus irmãos, não é a doença daquele homem. A parte mais triste aqui é o depois do que acontece com a cura. O homem foi limpo, mas ele continuou sendo desobediente. E Marcos, ele é tão genial nessa narrativa, porque o que ele está querendo dizer aqui? Para onde Marcos já começa a apontar? Marcos começa a apontar para o Cristo que no fim vai carregar a nossa exclusão, para nos dar acesso ao Pai. Ele vai ser morto do lado de fora. Marcos, de maneira genial, ele termina dizendo: Jesus foi para lugares desertos, do lado de fora das aldeias, para que aquele impuro pudesse estar do lado de dentro. E é isso que ele faz com a gente. Mas eu queria terminar aqui com esse contexto da desobediência. Muitas vezes a gente fica entusiasmado com o Evangelho, a gente está com o coração quente, a gente quer fazer algo para Jesus, a gente quer estar em alguma atividade, em movimento para o reino, mas a nossa vida é uma completa desobediência. Jesus, ele não pede o seu barulho ministerial, ele não pede para que você seja ativo nas redes sociais,
Ele não pede para que você seja aquele cara no trabalho que prega a Bíblia para todo mundo. Ele não pede isso. O que Jesus fala para os seus discípulos com relação ao amor que eles devem ter por Ele? Aquele que me ama é aquele que me obedece. Você quer dizer que ama Jesus? Você quer avançar e trabalhar pelo reino? Obedeça a Jesus. Obedeça a sua palavra. Essa semana eu preguei esse texto para os meus filhos, porque foi uma semana assim muito difícil, de muitas desobediências. E eu falei para eles: olha, sabia que quando vocês desobedecem, vocês atrapalham a rotina e o propósito do papai e da mamãe? Eles: sim, papai. No dia seguinte, a Ana falou que foi melhor, foi na sexta-feira, eles ficaram menos desobedientes. Mas aplicando para a nossa vida, toda vez que a gente desobedece, que a gente é desobediente, a gente atrapalha o avanço do reino de Deus. Irmãos, é tão vergonhoso ver algumas notícias. As pessoas comentando, por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro. E as pessoas descendo a lenha na igreja e descendo a lenha nos cristãos, por causa de um cidadão que um dia quis ser pastor de uma determinada igreja, e que agora está envolvido com lavagem de dinheiro, com escândalo político, mas porque cargas d'água ele foi falar para o mundo que ele era crente. Os mundanos viram para a gente e falaram: lá, servo de Jesus, igualzinho. Isso atrapalha o reino, isso atrapalha o avanço. Você fala: Caio, mas Deus é soberano, Deus vai avançar. Com certeza, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. Mas o que eu estou chamando a nossa atenção, a minha atenção enquanto eu prego é: Caio, seja obediente e seja servo. Não adianta nada você subir aqui, pregar, falar palavras legais e tal, mas durante a semana você ser um cara igual aquele leproso, que fala muitas coisas, mas não obedece a Jesus. Você atrapalha o avanço do reino. Você vira pedra de tropeço. Marcos termina com essa lição. E vocês vão entender por que ele termina com essa lição, especificamente. A lição de que nós temos que obedecer. A lição de que muitas vezes a gente é alvoroçado, a gente é entusiasmado, mas a gente é desobediente, a gente é rebelde. Porque no próximo capítulo, no capítulo 2, Marcos vai falar sobre perdão. A narrativa de Marcos, ela vai trazendo um rei que ora, um rei que cura, um rei que perdoa. Irmãos, meu desejo hoje é que vocês possam dizer: Senhor, eu quero o teu toque. Eu quero o teu toque. Mas eu também quero a tua voz. Senhor, eu quero a tua compaixão. Eu quero que o Senhor sinta pena de mim. Eu quero que o Senhor sinta misericórdia de mim. Mas eu também quero a tua vontade. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade sobre a minha vida. Por último, eu deixo até mesmo a lição que eu deixei para os meus filhos. Falei para eles: vocês querem dizer que amam o papai e a mamãe? Eles: sim, papai.
Então obedeçam o papai e a mamãe. É a maior prova de amor que vocês têm para dar para o papai e para a mamãe. Vocês querem dizer que amam a Jesus? Todo mundo, né? Então obedeçam a Jesus. Essa é a maior prova de amor que vocês têm para dar. Aquele que um dia foi pendurado no madeiro, pagou um alto preço, morreu fora dos portões da cidade para que nos pudesse dar acesso ao Pai. Essa é a maior prova de amor. Obediência quero. Religiosidade, sacrifício, falar muitas coisas, não. Obediência eu quero. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos Teu nome, nós agradecemos porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso. E nós estamos diante do Senhor agora aqui, pedindo primeiro, nos ajuda a orar, nos ajuda a nos aproximar de Ti, nos ajuda a não desfocar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Segundo, Deus, nós pedimos para que o Senhor nos ajude também a sermos servos obedientes, aqueles que querem demonstrar de fato que Te amam, e nos usa no dia a dia, através da oração, através da nossa obediência, nos usa no dia a dia, para que as pessoas que estão à nossa volta possam entender quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nos capacita, Deus, nós somos falhos, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu toque, nos purifica o nosso coração, nos liberta das nossas impurezas, Deus, nos liberta das nossas ansiedades, que muitas vezes nos fazem cair em pecado. Guarda o nosso coração e nos ajuda a Te glorificar, nos ajuda a fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou, que é Te glorificar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.